Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Muito prazer para quem não me conhece. Meu nome é Juliana Gabriel, sou médica endocrinologista e a live de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre motivação. Eu estou esperando a nossa convidada super especial, que é a Luísa. Ela vai entrar já já. A Luísa é psicóloga. E eu vou começar então a contextualizar para vocês por que eu decidi fazer essa live com esse tema. Então, meus amores, enquanto a Luísa entra, eu vou trazer aqui um pouquinho do porquê que uma médica endocrinologista está falando sobre motivação, né? A gente sabe que motivação é algo que guia a gente em tudo na nossa vida, em qualquer processo de mudança, seja esse processo de mudança uma mudança alimentar ou uma mudança de estilo de vida, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de tudo na vida, né, gente? E como médica, desde o meu começo de carreira, eu me vi como é que eu posso dizer para vocês? Esbarrando com questões relacionadas à aderência ao tratamento. Então a gente sabe que qualquer profissional que lide com condições crônicas e as próprias pessoas, né, que estão vivendo uma condição crônica, né, uma doença crônica ou uma própria condição de saúde crônica, essas pessoas elas podem esbarrar na desmotivação de dar continuidade àquele processo que elas estão vivendo. E muitas vezes eu, como médica, eu tentava propor um tratamento, eu tentava indicar mudanças e muitas vezes o que eu percebia era que do outro lado a pessoa entendia, a pessoa até queria mudar e ela simplesmente não conseguia mudar. E ela dizia falas, eu sempre ouvi, né, ao longo de toda a minha carreira, falas em relação a dificuldades em dar continuidade aos processos, realmente a ter motivação mesmo para a mudança, né? E aí, por conta disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu comecei a me aprofundar e conversando com a Luísa, que é minha parceira, psicóloga, que já está entrando. Aê, Lu, minha querida, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Estava dando uma introdução aqui ao tema, né? Então, gente, por conta disso, a gente começou a pensar em trazer esse tema para vocês, porque a gente sabe que isso tem muita relação com qualquer processo de saúde e com qualquer processo da vida. E que a motivação, ela tem seus altos e baixos. A motivação, quer dizer, o quanto você consegue permanecer motivado, o quanto você consegue, enfim, dar continuidade aos seus processos é o que vai ditar os seus resultados, não só na saúde, mas também no trabalho, nos relacionamentos, na vida como um todo, né? E nada melhor do que a Lu, nossa super psicóloga, querida parceira. Ela tem um conteúdo incrível sobre isso, que a gente estava conversando quando a gente estruturou o nosso grupo. Para quem não sabe, para quem está chegando aí agora, eu e a Lu, a gente vai começar a partir de novembro um grupo terapêutico de suporte ao processo de emagrecimento, justamente para trabalhar essas dificuldades que acontecem no processo. Porque, gente, começar uma mudança é muito fácil. Você se sentir motivado a mudar, principalmente quando você está numa dor, é relativamente fácil. Dar o primeiro passo, tudo bem, tem questões, mas todo mundo dá. Eu acho que a grande questão é como continuar num processo que a gente sabe que é uma jornada e não é como um tratamento de uma dor de garganta que você vai lá tomar. Não, eu preciso me esforçar para tomar um antibiótico de 8 em 8 horas por 10 dias. Você fica lá 10 dias naquela luta, mas você se esforça e você consegue acabar os 10 dias. Ufa, tô curado. Mas quando a gente fala, né, de sobrepeso, quando a gente fala de diabetes, quando a gente fala de pressão alta, quando a gente fala de colesterol, é para o resto da vida. A gente tem que estar sempre cuidando. E aí, como que a gente se mantém motivado? Então, meus amores, eu apresento vocês a Luísa Oliveira, psicóloga. Ela é minha colega, docente do curso de medicina da São Leopoldo Mandic, que foi lá que a gente se conheceu. E a gente começou a desenvolver esse trabalho em parceria para que a gente possa dar suporte a quem está no processo, para que consiga dar continuidade aos processos. E justamente por isso eu quis trazer esse tema aqui para vocês aproveitarem um pouquinho esse conhecimento que é tão incrível. Lu, minha querida, seja muito bem-vinda. Olá, Oi para o pessoal. obrigada, Ju. Obrigada pela apresentação, pela parceria. Acho que você já introduziu muito bem o assunto, né? Quando a gente
Acho que hoje é interessante a gente conseguir falar de processos de mudança, né? E como é que esses processos, né, como você falou, eles não são uma questão pontual, né? Como você falou, eu vou tomar um antibiótico, né? Eu vou fazer algo de forma pontual e rapidamente isso se esgota, né? Então não envolve tanto esforço, não envolve tanta motivação, né? É o nosso tema de hoje, né? Falar um pouquinho sobre a questão da motivação dentro dos processos de mudança e nesse contexto de saúde, né? De saúde e doença. E aí a questão da doença crônica, né, que vai exigir da gente, das pessoas, e não precisa ser só isso, né, só doenças crônicas, mas processos de mudança que envolvem um esforço maior, né, da gente, envolvem uma constância. Então, falando um pouquinho da questão do conceito de motivação, né, tem a ver com uma força que vai impulsionar a gente para uma ação. Como a própria palavra já fala disso, né? Motivação. Né? Então, faz a gente lembrar, então, um motivo, um porquê, algo que vai fazer a gente se movimentar e se movimentar para uma ação. Né? Então, a motivação, ela não tem a ver só com um desejo, um propósito que está na nossa mente, na nossa fantasia, mas ela tem a ver com algo que é capaz de nos movimentar e ter uma força, uma energia, uma direção para um objetivo. Né? Então, é disso que a gente queria falar aí com quem está aqui conosco. Então, sejam bem-vindos. De todo mundo que está entrando, o pessoal está acenando aí pra gente, mandando corações. Muito obrigada, meus amores. E como sempre a gente faz aqui nas lives, a gente queria muito que vocês interagissem com a gente, que vocês deixassem suas perguntas, até porque a gente está falando de algo prático. Então, a gente precisa muito da participação de vocês para que isso seja realmente divertido, que flua bem a nossa live, né? Lu, você não quer começar, então, trazendo um pouquinho dos conceitos para o pessoal? Sim. Então, vamos lá, poder pensar um pouco nisso. Eu acho que é sempre legal a gente trazer um pouco para exemplos, questões cotidianas, né? Então, acho que de repente, é um bom aquecimento a gente poder pensar, então, assim, né? A nossa proposta de hoje é falar sobre motivação, sobre o processo de mudança, e falar sobre os estágios motivacionais, né? Então, vamos tentar pensar a partir do emagrecimento, né? Então, é dentro desse contexto que a gente queria trazer e convidar vocês para essa reflexão. Vamos tentar pensar numa situação, uma situação real que nos ajude a refletir, né? Poderia ser qualquer outro exemplo, tá, gente? Mas uma coisa que é bastante comum, por exemplo, uma mulher, né? As mulheres são muito chamadas a esse processo, né, de emagrecimento, desse cuidado com o corpo, dessa preocupação, que às vezes até é excessiva, né? Às vezes não. Mas vamos pensar numa mulher que quer emagrecer, né? Então ela chegou, cada um pode pensar em algum processo, né, seu de tentativa de mudança. Então, essa mulher quer emagrecer e a gente precisa tentar entender por quê. O que motiva essa pessoa a querer emagrecer? E pode parecer simples, né? Então, assim, eu pergunto para a pessoa vai me responder, eu quero emagrecer por conta disso ou daquilo. Mas, na verdade, o processo ele é um pouco mais delicado e ele exige um pouquinho mais de cuidado. Então, vou dar outro exemplo, né? A mulher diz para você, diz para nós, enfim, para você mesma, né? Ou para você mesmo que está aí, diz que, eu quero emagrecer para melhorar o meu casamento. Bom, então tá certo. Ela está dizendo para a gente, né, que o casamento é uma coisa importante, né? O casamento me faz ter preocupação, angústia, me motiva a fazer algum tipo de mudança.
E aí, vamos pensar assim, né? Por que será, então, que esse casamento é tão importante para essa pessoa? Né? E o que é que tem por trás dessa necessidade aí, né? De cuidar desse casamento? Qual que é a necessidade emocional que está por trás disso? Então, Porque aí, gente... se você continuar, Lu, quando a Lu fala em necessidades emocionais, a gente fez uma live há algumas semanas atrás falando sobre letramento emocional, falando sobre essa educação emocional que a gente tanto não tem no nosso dia a dia, a gente não tem na nossa educação formal e que é tão importante para nos ajudar nos processos de mudança, nos processos da vida como um todo. E quando a Lu fala aqui em necessidade emocional não atendida, se você não assistiu essa live, ela está salva aqui no perfil do Instagram, também está lá no YouTube. Eu sugiro que vocês assistam, porque ela ficou muito legal, onde a gente fala esse beabá de emoções que muitas vezes a gente nem se permite sentir. E isso que a Lu está descrevendo para a gente, quer dizer, a motivação que a gente acha que é aquela que está fazendo a gente querer uma mudança, por exemplo, o emagrecimento, geralmente ela não é a verdadeira motivação. É o que está na superfície, é o que a gente está enxergando, mas quando a gente começa, a partir da nossa educação emocional, do nosso letramento emocional, a querer aprofundar nisso, é que a gente vai encontrar a verdadeira necessidade emocional que não está sendo atingida a ponto da gente querer promover alguma mudança em nós ou na nossa vida. Falei bonito, Lu? Falei certo? É isso aí. Exatamente, Ju. Exatamente, né? É o que está por trás. Entender essa motivação é super importante para a gente conseguir entrar num processo de mudança, se manter no processo de mudança e principalmente entender o que vai dar força e energia, porque se a gente sabe qual é a necessidade específica que está em jogo, a gente vai ser mais diretivo e mais eficiente, vamos dizer assim, né? Em atender essa necessidade. Porque como é que nós vamos cuidar de uma necessidade emocional se eu nem sei qual é essa necessidade? Dá um exemplo de necessidades emocionais. Por exemplo, necessidade de ser amado, necessidade de ser aceito. O que mais? Dá uns exemplos aí. Tô certa? É por aí, né? Exatamente. Então, vamos lá. A pessoa falou, eu preciso melhorar o meu casamento. Tá? E você precisa melhorar o seu casamento para atender a qual necessidade sua? Qual necessidade emocional você espera que o seu casamento possa atender e que ele vá ser atendido via emagrecimento? E a Lu, isso é uma pergunta fundamental. A gente ser bem inclusivo com todas as pessoas, tá? A Lu tá usando o exemplo do casamento, mas pode ser um relacionamento qualquer, pode ser até a conquista de um emprego. E a gente sabe muito hoje que, infelizmente, a aparência tem muita relação com desemprego, com dificuldade de encontrar emprego. Já se fala muito em gordofobia aí na internet. Pode ser uma necessidade da pessoa se sentir bem, se sentir bonita, se sentir... Então, assim, amores, a gente não está falando de casamento, a gente está falando de exemplos que podem ser motivações para o emagrecimento. E o casamento é só um exemplo, porque eu sei que tem muita gente entrando agora e as pessoas podem ficar perdidas achando que a gente está focando em relacionamento e às vezes a motivação da pessoa é até melhorar um exame, um colesterol que está alto, alguma coisa nesse sentido. Então, assim... vários exemplos, olha para aquele que é o seu exemplo. A gente vai usar o exemplo do casamento porque ficou didático para Lu explicar, tá bom, amores? Para vocês que estão entrando aí agora. Mas continua, Lu, desculpa te interromper. Imagina, é isso mesmo. Vamos acolher quem está chegando para a gente trilhar o mesmo solo, né? Partir do mesmo solo. Então, né, nessa mesma linha, exatamente do que você falou, né, Ju? Assim, eu tenho uma necessidade, por exemplo, de valorização, de ser apreciada, tá? E eu estou falando aqui, essas necessidades emocionais, voltando um pouquinho, são necessidades humanas universais, tá? Então, nós estamos falando de um solo comum da humanidade. É claro que a gente tem muitas necessidades e algumas estão mais em voga diante de alguma situação ou menos, mas essas são necessidades de todas as pessoas. Então, nós estamos dando esse exemplo, como muito bem a Juliana falou, mas poderia ser outro.
né? Então, vamos pensar nisso, né? Será que essa pessoa tem uma necessidade de segurança nesse casamento e ela está entendendo que perder peso vai garantir a segurança desse relacionamento? É uma pergunta, né? Essa pessoa tem necessidade de viver a intimidade dela, a sexualidade de uma outra forma que ela acredita que vai ser mais interessante, né, para ela, para o casamento, ou ela tem necessidade de respeito, porque por alguma razão, talvez, o fato dela estar acima do peso, ou achar que estar, ou enfim, ela está achando que ela está sendo desrespeitada e não está sendo atendida nessa necessidade. Então, gente, olha só como as questões vão se aprofundando. Então, assim, o que a gente quer trazer é, quando a gente tem um processo de mudança, e claro que a gente está falando de mudanças difíceis, né? Não é uma mudança de carro, comprei um carro novo que é melhor, né, mais confortável, que é mais chique, que é mais isso, mais aquilo. Ninguém tem dificuldade de mudar para melhor e para ter mais conforto. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de processos de mudança que são mais difíceis, né? Que são mais longos, que envolvem mudanças que muitas vezes a gente não quer fazer, né? Porque elas envolvem, às vezes, uma perda imediata para um ganho que, às vezes, não é tão imediato, né? Então, por isso que a motivação e o motivo é tão importante. Porque quando a gente está na dúvida, quando tem algum problema, quando surge alguma dificuldade, que vai surgir no meio do caminho, a gente retoma aquilo, né? Então, assim, essa mudança, ela tem que estar a serviço de atender alguma necessidade. Ela não pode ser só um sacrifício, porque a gente não sustenta, né, uma mudança que só vai me trazer desprazer, que só vai me trazer sofrimento, que, enfim, não faz sentido, não é do ser humano. A gente busca o prazer, né? A gente busca o bem-estar, a gente busca atender as nossas necessidades. Então, que motivação é esta, né, que a gente precisa buscar e entender? É uma motivação que está relacionada com uma necessidade que precisa ser cuidada e atendida. E isso torna as coisas muito mais fáceis, né? Os nossos processos muito mais fáceis. Ô Lu, esse é o primeiro estágio, é tentar identificar qual é a verdadeira motivação. Vamos falar dos estágios aí, porque eu acho que é muito interessante e vai exemplificar bem para o pessoal por que muitas vezes é tão difícil manter a mudança, né? Isso. Então, assim, gente, a gente colocou, inclusive, na live, né, que a gente ia falar sobre os estágios de motivação. Só para a gente contextualizar, dois psicólogos americanos, né, que são bem famosos, o Prochaska e o de Clemente, para quem tiver interesse de buscar mais, eles começaram a estudar a questão do processo de mudança. E eles elaboraram um modelo que chama modelo transteórico de mudança, que investigou o quê? Que o processo de que eles propõem, né? Eles apontam para nós que os processos de mudança, eles têm estágios, eles passam por estágios. E aí, eles sugerem essa proposta, é uma proposta muito mais para o profissional de saúde, tá? Que vai atuar, eu sei que aqui tem profissionais de saúde também, mas hoje não é o nosso foco, mas a gente pode usar também como profissional de saúde. Mas hoje, eu queria sair desse lugar para trazer alguma coisa que possa ajudar quem está aqui conosco hoje. Na prática. Tá? Então, para isso, na prática, tá bom? Então, assim, eu vou falar bem pouquinho da teoria e tentar ajudá-los a fazer um exercício prático agora, nós todos juntos, tá? Então, assim, eu vou convidar cada um de nós aí para pensar em algo que você gostaria de mudar. Então, cada um pode pensar. Se quiser colocar aí o que quer mudar, quem não quiser só pensar, tá ótimo. Vou fazer também. Fala, Ju. Não, eu falei que eu vou fazer também. Faz aí. Faz. Vamos lá. Então, assim, pensar em alguma mudança, algo que você precisa mudar.
E aí cada um pode pensar, tá bom? Quem tiver coragem aí de colocar aí para nós, pode colocar. Se não quiser, não precisa também, tá? É uma pesquisa interna aí que a gente vai fazer. E aí, qual seria o primeiro estágio de mudança? Ele tem um nome feio que chama pré-contemplação. E o que é esse estágio de pré-contemplação? Vamos ver se cada um identifica em qual estágio você está, tá? Então, esse primeiro estágio, olha lá, a Daniela está falando emagrecer. Legal. Então, vamos lá pensar. O primeiro estágio, esse de pré-contemplação, ele descreve um momento em que, na verdade, a gente ainda não está entendendo que a gente tem um problema e que ele precisa de mudança. Então, é meio o estágio de negação, tá? Isso se a gente estiver entendendo que existe a necessidade de mudança, tá? Não necessariamente existe, mas vamos pensar que a gente está falando de uma necessidade de processo de mudança. Mas muitas vezes, né, as pessoas não estão enxergando ou não querem enxergar, tá? Dificilmente, gente, quem está aí assistindo, olha lá, mudar a minha relação com a comida, né? Dificilmente a pessoa que está nesse estágio, ela vai se identificar. Por que ela não vai se identificar? Porque ela tem certeza que ela não tem problema nenhum. Né? Então, vai ser um pouco difícil, mas vamos pensar assim, ó. Se você está... Dá um exemplo. Posso dar um exemplo? Pode. Um atendimento que eu fiz há alguns dias. A pessoa, ela veio na minha consulta pela primeira vez com o exame de triglicérides alterado. Era muito alterado. Muito, mas assim, muito alto mesmo, tá? E essa pessoa, ela tinha feito esse exame como uma rotina do trabalho. Sabe aquele exame periódico do trabalho? A pessoa não tinha a menor noção de que ela tinha um problema. Ela não tinha a menor ideia, ela nem sabia o que era triglicéride alto, nunca tinha tido caso na família, nada. E de repente ela caiu com essa bomba na mão e falou assim, mas eu não tenho um problema, não tô sentindo dor, não tô sentindo nada, tá com esse exame alterado, o que eu faço com isso? Eu acho que pode ser isso, né, Lu, por exemplo? Exato. E às vezes, né, é curioso, porque mesmo quando você fala de exame, né, é uma coisa muito objetiva. Então você olha o número, você sabe lá, né, o ideal é 90, você está com 190, parece meio óbvio, né, que existe um problema, mas às vezes a pessoa fala assim, mas sabe o que é? É que no último mês eu andei comendo demais. Então, na verdade, não é que eu tô com esse problema, é que no último mês, como eu exagerei, ou seja, não estou com problema, né? E aí é muito difícil. É um momento, gente, que se você está nesse momento, por um acaso, né? Não é um momento de começar um tratamento, começar uma dieta, se inscrever em sei lá o quê, né? Num processo de alguma coisa, porque muito possivelmente você não vai até o fim, né? E se for, né, assim, você entrar no processo, muito provavelmente você vai desistir e aí vai ficar com a sensação de fracasso, né? O que não é necessariamente, e que não é real, né? Porque não é uma questão de fracasso, é uma questão de não estar preparado ainda para, né, entrar num processo de mudança. Aí o segundo momento, que talvez as pessoas se identifiquem mais, né, é o estágio de contemplação. Nesse estágio, você entende que tem um problema. Então, assim, eu consigo, olha, eu tô com uma questão em relação ao meu relacionamento com a comida. Meu relacionamento com a comida não está legal, mas vai sempre ter esse mas, né? Então, eu entendo que tem um problema, vê se vocês se identificam aí. Se você pensou no seu problema, e a hora que você pensa que você precisa tomar alguma atitude, ou que você precisa modificar algo, veio o mas na cabeça? Se veio o mas, você está na contemplação. Mas agora eu estou correndo. Olha lá, a Daniele falou que está correndo. Está correndo do tratamento ou está fazendo exercício físico, Daniele? Que correndo é esse?
Não consigo fazer a dieta nem exercício. Você está correndo do exercício, né? É isso mesmo. Exatamente, né? Eu tenho problema, eu não tenho tempo para fazer o tratamento. Estou correndo, né? Mas sabe, é que assim, eu tenho esse problema, mas a minha amiga, na verdade, ela é muito pior, né? Ela está passando por uma coisa, ela é muito mais problemática que eu. A, a Ana, não, a Iana colocou aqui, mas a quarentena, mas sempre tem uma... Isso, mas agora a quarentena, né? Mas exatamente, né? Mas assim, vamos pensar no começo do ano, né? A virada. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. É bem isso, né? Esse né? Isso, exatamente. A pré-contemplação, né? Falando do problema, mas você não está se envolvendo com ele, né? Você tipo, ó, eu sei Não. agora, né? Não, né? Mas não é tão grave assim. Eu acho que vai melhorar espontaneamente, as coisas vão mudar magicamente, né? E aí, para ajudar, se vocês estão nesse momento, né, de contemplação, é bem importante, assim, você entender o porquê que você está achando que precisa mudar, né? O motivo. O que pode te ajudar a pensar que, bom, então eu estou cuidando porque eu tenho um motivo. Esse motivo, muito provavelmente, a hora que você pesquisar e entender ele melhor, você vai perceber a importância dele. Né? Qual é a necessidade que não está sendo atendida que você precisa atender. Então, isso ajuda a dar uma força, né? E a gente chama esse mais, né, de ambivalência, né? Eu quero, mas tá difícil. Eu tentei, mas não vai dar certo. O famoso assim, Deus me livre, mas quem me dera. Isso, né? Não quero muito olhar para isso. Tem hora que eu olho, tem hora que não, né? E aí também uma coisa que ajuda é você pensar nos riscos que estão envolvidos em você não mudar. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente entender o que a gente vai ganhar se a gente mudar e o que a gente vai perder se a gente não mudar. Eu acho que isso é uma reflexão muito legal. Se vocês, né, se a gente que está aqui conseguir pensar, é assim, você que está pensando em fazer essa mudança, se você não fizer, o que você vai perder? Então, essa é a dica desse estágio. Tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena eu falar sobre ele. A Ju colocou aqui pra gente. Eu tomei vergonha na cara e comecei a mudar a alimentação. 1 mês e 4 dias perdi 5,4 kg. Caminhar é de graça, legumes e verduras é mais barato que McDonald's, não é fácil, mas estamos na luta. Ju, eu acho que você tá certa, mas eu não acho que tem a ver com vergonha na cara. Eu acho que tem a ver exatamente com isso que a gente está falando aqui. Que foi o que a gente falou no começo da live. Então, assim, quando você coloca para você mesmo que agora eu tomei vergonha na cara, quer dizer que antes eu era sem vergonha. E aí a gente entra num lugar de autopunição que não é eficaz para o processo. Muito pelo contrário. Ele te coloca num lugar de dor e sofrimento que não te ajuda a dar continuidade. Então, assim... Talvez você esteja num estágio do seu processo agora em que você tem forças para conseguir fazer. E todo mundo que começa uma mudança nesse início, e talvez é o próximo estágio aí que você vai falar, né, Lu? A pessoa começa muito motivada. O problema é o que vem depois. O problema é como sustentar essa motivação. E eu queria te fazer um convite para você não falar mais isso de você mesmo. Você não é sem vergonha. O que você fez foi o que você conseguiu. Se você não fez, é porque não deu. E não deu por N motivos, inclusive emocionais, energéticos. Às vezes você está sem energia de mudança porque a tua energia está focada em outras coisas, em outros problemas, em outras questões, em outras necessidades emocionais que não estão sendo atendidas. Então, assim, na verdade, eu tô colocando isso para você, Ju, com muito amor no coração, para que todo mundo que está aqui com a gente agora, nesse momento, faça um exercício de dar tchau para o julgamento.
Porque um processo de mudança não pode andar de mão dada com julgamento, porque senão a gente não caminha. A gente fica andando em círculo, fica preso ali naquela autoflagelação que não leva a gente a lugar nenhum. Então, Ju, que bom que você conseguiu dar esse primeiro passo. Parabéns. Se dê parabéns, mas não fala que você tomou vergonha na cara. Fala que você tá maravilhosa conseguindo fazer. E que amanhã, se você não conseguir, tá tudo bem também, porque isso faz parte do processo. Amor, estamos todo mundo combinado nisso? Ninguém mais vai falar mal de si mesmo aqui? Quem tá comigo, dá um joinha aí pra mim. Quem topa esse desafio de não mais falar mal de si mesmo, manda um coração e um joinha aqui pra gente saber que a gente tá todo mundo falando a mesma língua, tá? A Renata colocou aqui, compulsão não tem nada a ver com vergonha na cara. Também tem as questões, a gente inclusive fez uma live com o Dr. Celso, psiquiatra, que é nosso colega, né, Lu, que vai ser a pessoa que vai dar suporte ao nosso grupo, caso a gente precise. Muito legal, quem não assistiu, assiste. Outra Ju colocou aqui. Às vezes reclamo que não tenho tempo de caminhar, mas acordo às 6 da manhã e fico rolando na cama de um lado para o outro. Eu acho que pode ser esse estágio, Ju. E essa dica que a Lu acabou de dar pra gente, de pensar qual é o preço que você paga por não fazer. E às vezes isso pode ser aquilo que vai te dar a motivação que você precisa quando você está nesse estágio de contemplação. A Bianquinha colocou aqui. Acho que o ponto é criar a consciência, em algum ponto conseguir fazer acontecer. Querer a gente muitas vezes quer, mas se sentir pronto é o difícil. Lu, você vai falar sobre isso agora, né? Todo mundo botando joinha aí pra gente. Estamos combinados, amores. Ninguém mais fala mal de si mesmo aqui, hein? Todo mundo agora é generoso consigo mesmo. Vamos lá, Lu. Acho que é isso mesmo, né? E aí alguém colocou aí uma questão, vou fazer um parêntese bem rapidinho, né? Da questão da compulsão, né? E dos transtornos alimentares. Eu acho que a gente entra, faz parte da mesma seara, mas é uma situação bastante específica e que a gente precisa cuidar com a especificidade, o cuidado, a delicadeza que ela merece, né? Mas enfim, vou fechar parênteses, porque essa a gente pode fazer uma live sobre compulsão alimentar, né? É uma discussão sobre transtornos alimentares. E aí, bom, chegar uma outra fase, é a fase da determinação, né? Que você decidiu, né, assim, você realmente falou, eu tenho um problema, eu preciso mudar e eu vou mudar, né? Então, nessa fase, você vai pensar nas estratégias, né? Olha só que importante. Talvez seja porque isso... a Ju, que fez o depoimento aqui pra gente, tá? Era exatamente isso que eu ia falar. Talvez seja a fase que a Ju esteja, que é assim, na verdade a Ju, ela já está na próxima fase, que é a fase da ação. Ela já está fazendo. A determinação, ela é um pouquinho antes, mas é aquele momento que a gente toma a decisão. E a gente traça estratégias. E eu vou dar exemplos práticos. Por exemplo, eu resolvi mudar a minha relação com a comida, eu só como junk food, eu só como, sei lá. Vou pensar assim, que eu tenho hábitos alimentares muito ruins. Eu como muito hambúrguer, sanduíche, enfim, né? Processados e seja lá o que mais for. Então, se eu tomei essa decisão, né, eu vou pensar, por exemplo, num dia que eu vou parar, estou fazendo planejamento, eu ainda não parei, mas eu decidi, por exemplo, eu vou vou começar a minha ação no dia 1º de novembro. Ou eu vou começar no meu aniversário, porque o meu aniversário está chegando daqui a 2 semanas, então vou aproveitar essa data para mudar. Estou fazendo esse planejamento. Outra coisa que eu posso fazer, vamos dizer que eu peço muito lanche, né? Eu tenho lá na minha geladeira aqueles adesivos, aqueles stickers, ai gente, aqueles ímãs de geladeira, que tem os telefones da pizzaria, do lanche não sei das quantas. Então, o que eu faço? Né? Aí a gente está até passando para a transição um pouquinho da ação. Eu jogo fora. Porque se eu vou mudar os meus hábitos alimentares, eu não preciso do telefone do Disque Lanchão. Deletar o aplicativo iFood lá que traz a comida, né? Que é a versão... Deletar o iFood. Né? Exatamente. Aí, aquela junk food que você tem no congelador, você vai jogar
fora. Então já estamos partindo para ação, né? Tira isso da geladeira e deleta o iFood. Exatamente, Lucas, né? E aí, gente, nesse momento, né, você pode falar assim, ah, mas e se vier um dia uma visita? Ah, mas e se eu precisar? Gente, não vai precisar. Se você tiver uma visita, você vai oferecer para a visita algo, se você realmente está nesse processo, né, é importante que você pode oferecer algo saudável para a sua visita também. Não é? Então, assim, olha só como a mudança ela tem que estar realmente, é uma decisão, não é aquela decisão assim, ah, e tal, eu quero, mas eu vou deixar na geladeira. Eu quero, mas deixa lá o telefone da pizzaria. Coloca aqui, mas o iFood também pode entregar alimentos saudáveis. Deixa ele aqui. Sabia que alguém ia falar isso. Beleza, é verdade. Super verdade. Ele pode trazer verduras, legumes e tal. Então é verdade. Tem toda a razão, né? Depende do uso que a gente vai fazer. Tem toda a razão. E aí, gente, se cercar de tudo que você pode fazer. Como você vai fazer? De que jeito você vai fazer? Você vai fazer sozinho? Você vai ter um amigo? Você vai ter um guia lá que você achou no Google? Você vai procurar um profissional? Você vai pedir para um amigo que já fez e teve sucesso? Enfim, Lu, são essas estratégias que você precisa cuidar. eu acho que a Dani, ela colocou um comentário aqui que pode ser que ela esteja exatamente nesse estágio. Ela colocou aqui, eu sei que eu tenho um problema, preciso mudar e quero mudar, mas não sei como nem por onde começar. Então, eu acho que ela deve estar nessa fase da transição entre a determinação e a ação, não é isso? Exatamente, né? Que bom. Então, você sabe que você tem uma necessidade de mudança, você decidiu mudar e agora é fazer o planejamento, né? De como você vai começar, quando, com quem, de quem você vai ter ajuda, isso é super importante, né? Quem vai ser seu parceiro. E aí o parceiro, gente, pode ser alguém da família ou pode não ser, né? A família nem sempre é boa parceira, às vezes pelo contrário, Verdade. né? Pode ser o amigo do peito, que é muito amigo para uma coisa, mas que não vai ser seu amigo para esta missão, né? E isso às vezes é bem difícil da gente aceitar e perceber, né? Que nem todo mundo que a gente tem muito afeto, a gente tem proximidade, a gente tem parceria em algumas coisas, nem todo mundo vai ser nosso parceiro nessa mudança, às vezes pelo contrário, né? Porque se você tem aquela amiga que toda vez você vai sair à noite, aquele amigo que você vai sair, ou aquele parente que toda sexta-noite come junk food com você, provavelmente ele vai ficar bem chateado de perder o parceiro, né? Então, E tudo bem também, é uma questão, né? Porque aí é ele. hein, Lu? Isso é uma questão que eu vejo muito no consultório. Porque a gente tem muita influência. Na verdade, assim, nós somos seres gregários e nós somos pessoas que fomos programadas para viver em grupos, em sociedade, para viver em comunidade, para agradar quem está do nosso lado. E desagradar o cônjuge, o amigo, o colega de trabalho, às vezes causam um desconforto emocional tão grande, mexe com coisas tão profundas que a gente muitas vezes, então tá bom, vai, eu vou comer só essa sobremesa porque todas as minhas amigas que eu almoço todos os dias no trabalho comem e se eu não comer, elas vão, ou então você fala, não, hoje eu não vou comer, gente, que isso, agora virou fit, não quer mais saber dos pobres, né? A gente vê muito esses comentários assim e isso muitas vezes é um dos grandes sabotadores de uma mudança. E a gente precisa começar a ressignificar e entender que, assim, não tem a ver com o outro. Então, deixar claro para a pessoa, mas não tem a ver com você, não é porque eu não te amo, não é porque eu não quero mais te acompanhar. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, em quem faz uma transição para o vegetarianismo, onde um dos parceiros de um casamento, de um relacionamento muda e o outro não. E eu já ouvi de várias pessoas o relato assim, aí o meu marido ou a minha namorada falou, olha, então quer dizer que agora eu não posso mais contar com você para nada, você não vai mais ser meu companheiro do churrasco e tal. Então, assim,
esse desagradar o outro muitas vezes é um sabotador no processo. E existem estratégias para lidar com isso. E isso faz parte de uma das coisas que sabota a continuação, não é, Lu? Justamente, exatamente. Porque quando você começa a colocar em ação, né? É o que você já tinha falado. Nossa, olha, eu estou fazendo, eu estou super animado, estou super empolgado, que são esses primeiros dias, as primeiras semanas, e depois vem o estágio justamente da manutenção. E aí é que vem, né, os desafios. Muitas vezes, né, eu tenho quando eu falei dessa live, né, uma colega que talvez até esteja aqui, obviamente que eu não vou dizer quem é, mas se ela quiser falar, ela pode falar. Não sei se ela tá, gente? Então, né, não é para a gente pulsar. É só, ela falou bastante disso, né? Que ela teve um processo de mudança, de emagrecimento, que ela se empenhou muito, assim, que foi um processo longo, dolorido e tal, e que quando ela conseguiu, quando ela estava bem melhor, quando ela estava super feliz, as pessoas ficavam perguntando se ela estava doente. Nossa, como você emagreceu? Nossa, você está doente? Nossa, você está com uma doença, né? Olha que pesado, né? Para alguém que está, assim, fazendo um esforço gigante, num processo gigante, abrindo mão de muita coisa. Aí quando está ali no auge, né? Com os ganhos ali, os louros, né? Alguém fala, você está doente? E assim. Às vezes a pessoa ouve assim, a pessoa está lá se matando há um ano, né? Fazendo mudança alimentar, nutricionista, personal, academia, nanana, e aí encontra alguém que ela não encontra há um ano, a pessoa fala, e emagreceu, hein? Tomou o quê? Né? Desqualificando o processo. E isso traz muitas vezes frustração. E uma das coisas que é interessante é que as pessoas se preparam muito para o emagrecimento. Todo mundo consome conteúdo de dieta, todo mundo consome conteúdo de treino, todo mundo já ouviu falar, já comprou uma revista, já leu um livro, nananã, mas ninguém se prepara para o que vai acontecer quando a pessoa começa realmente a mudar. Como lidar com a mudança quando ela chega? Como lidar com a mudança dos olhares, como lidar com a mudança da postura das pessoas em relação a você. Muitas vezes com a rejeição de algumas pessoas que se sentem desafiadas ou ameaçadas pela tua mudança. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu me tornei vegana, e eu me tornei vegana por questões filosóficas, não teve nada a ver com emagrecimento, mas foi uma mudança alimentar importante. E durante algum tempo, vários amigos queridos que eu tinha o hábito de sempre almoçar junto, de sempre estar junto, começaram a não me convidar mais para nada. E assim, foi muito doído, porque eu não queria perder os amigos, eu queria não comer mais animais. Então assim, você muitas vezes tem que lidar com coisas que você às vezes que vem sem você nem saber que você tem que lidar com aquilo. Então, por exemplo, do crush virar pra você e falar assim, ah, oi, tudo bom? E aí, vamos comer uma pizza? Olha, pizza eu não posso comer porque tem o queijo, mas se a gente for em algum lugar que tem uma outra opção, e aí, de repente, o crush te abandona. Né? Então, assim, ninguém prepara a gente pro depois. Pra mudança nos olhares, pra mudança na postura. Por você sair você era da galera, agora você é um ser fit, ou um ser vegano, ou um ser magro, ou um ser que não combina mais com a gente, que toda quinta, sexta, sábado e domingo sai pra comer torresmo, tomar chopp e comer pastel frito na feira, sabe assim? Então, isso também pode ser um grande sabotador do processo e que pode sabotar, inclusive, a nossa motivação de continuar. Não é verdade, Lu? Sim. E eu acho que você está falando mais até, né, Ju, do que uma decisão. Acho que uma coisa que tem a ver com as nossas mudanças são os nossos valores, né? Assim, e não tem nada de julgamento, tá? Assim, não tem o melhor, o pior e tal, mas assim, quando você está falando, né, por exemplo, eu optei, né, eu até admiro muito, não sou vegana, tá? Não estou puxando o saco da Ju, não. Mas assim, eu admiro, não faço, mas eu admiro quem faz essa escolha e tudo, com tudo que tem de difícil em fazer essa escolha. Mas assim, como você fala, né? Puxa, olha, as pessoas, eu tinha uns amigos que iam na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, comer um torresmo ou e tal.
muitas vezes a gente também tem que entender, né, que a gente precisa, às vezes, não é de outros amigos, não é uma questão de você abandonar um ou outro, mas às vezes é uma questão da gente se juntar com pessoas que estão cuidando dos mesmos valores, né? E tudo bem, né? Não como uma coisa ruim, assim, né? Mas como uma coisa de que, de repente, nesse momento, eu vou me aproximar de pessoas que estão cuidando dos valores que, para mim, são importantes hoje, né? Isso faz E tudo bem. estratégias de lidar com isso, né, Lu? Tem várias pessoas colocando comentários muito legais aqui. A Ju colocou, a mesma Ju que falou antes, né? Que quando ela começou a mudar, ela teve o apoio da família. Então, a família dela, inclusive, está aceitando alimentos mais saudáveis e tal. E que, olha, que importante, quando você tem o apoio de quem você ama, quando a sua rede está te apoiando, não necessariamente eles têm que mudar junto com você. Não necessariamente. Mas eles te darem apoio, isso é muito importante no processo. E muitas vezes a única coisa que você precisa fazer é pedir. Falar, olha só, você é meu amigo, ou você é meu companheiro, companheira, e eu tô querendo mudar, isso é importante para mim. Será que você podia não me criticar e me apoiar nesse momento? Por exemplo, a Ananda colocou aqui que ela também teve essa experiência de tentar se tornar vegetariana e que as pessoas ficam falando que ela ia morrer, que ela ia ficar doente, tal, tal, tal. Numa hora dessa, e assim, gente, eu tô dando o exemplo do vegetarianismo, também não é uma live sobre vegetarianismo, é uma live sobre mudança. E foi uma mudança que aconteceu comigo, por isso que eu tô trazendo esse exemplo para vocês. Eu conheço a Nanda e eu sei que foi o caso também com ela. Então, assim, quando a gente está num processo de mudança, às vezes a gente só precisa deixar claro para outra pessoa que esse tipo de comentário não está ajudando. Às vezes a pessoa faz com uma boa intenção, às vezes ela não está nem pensando no que ela está fazendo. E isso chega na gente de um jeito muito ruim. Então, muitas vezes, a única coisa que você não precisa trocar de amigo, você não precisa trocar de marido, ou de esposa, ou de crush. Você precisa muitas vezes ter clareza nesse diálogo e falar, poxa, tudo bem, você pode até não concordar, mas você pode me apoiar? É isso que faz um amigo, é isso que faz um companheiro de verdade, né? E a Psique Mais Saúde colocou aqui pra gente, essa sensação de exclusão é terrível. Depois que fiz isso, isso tem reduzido o estresse, eu acho que essa questão do diálogo, né? E eu acho também importante você também conhecer pessoas que têm o mesmo propósito que você, isso é muito importante. Então não é abandonar quem não tem, é abrir uma porta de diálogo, pedir ajuda e também se contagiar com influências que são positivas, tá? A Lelê colocou aqui, nesse grupo terapêutico que vocês duas vão comandar, os participantes terão suporte em todas as etapas? Vai durar quanto tempo esse apoio? Bom, a gente está com essa proposta aí do grupo, quem tiver interesse, né, justamente para dar esse suporte, ensinar essas estratégias e acompanhar esse processo mais de perto, porque como eu falei, eu como médica, eu recebo muitas pessoas nos estágios iniciais, principalmente nesses estágios de contemplação e determinação. E assim, as orientações que eu dou vão fazer a pessoa entrar em ação, mas e depois? Né? Eu, como médica, não tinha muita estratégia para oferecer. A Lu, como psicóloga, ela já tinha esse perfil de acompanhar os processos. E é por isso que a gente uniu forças para criar esse grupo para ajudar as pessoas, para justamente instrumentalizar. E eu acho que entender como que funciona esse processo é super importante. É por isso que a gente está fazendo essa live. Queria ouvir de vocês se está interessante, se está fazendo sentido. Dá um feedback aí pra gente nos comentários, tá, meus amores? Mas continua, Lu. E aí, depois que ela entra no estágio de ação, o que acontece, né? E aí vão vindo os desafios que a ação é você fazer, né? Como a colega falou, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a mudar minha alimentação, estou fazendo, né? Eu procurei uma ajuda específica, profissional, eu avisei a minha família e combinei algumas coisas, eu estou fazendo supermercado porque é outra pessoa que fazia, essa pessoa não está me apoiando, mas eu vou fazer, né? E depois vem a manutenção, que é um pouco isso que vocês perguntaram, que a Juliana acabou de falar, né? Esse processo não é um processo que tem fim, né? A nossa alguém falou, né? Eu quero trabalhar a minha relação com a comida. Então, essa relação, ela vai existir
para sempre, né? É claro que no começo é um pouco mais difícil, depois vai ficando um pouco mais simples. Então, a ideia é você criar estratégias para você se manter nesse processo. E aí, a gente pensa em estratégias para evitar o retrocesso, né? E a gente chama, tem o nome, né? A última fase, vamos dizer assim, que é a questão da recaída, tá? É um termo que a gente pode usar ele ou não, mas ou retrocesso, ou retomada de um padrão antigo, outros nomes que a gente queira chamar, mas tem a ver com isso, né? Ah, eu fui e voltei a comer do jeito que eu comia, ou, né, assim, voltei a me relacionar muito mal com a comida, como muito rápido, ou como muito mal, minha saúde não tá legal. Então, assim, em relação a isso, a questão da recaída, é uma parte que eu queria dar bastante atenção, porque geralmente ela dá muita frustração. E ela dá frustração na pessoa, na família, nos amigos que estão apoiando e até no profissional de saúde, né? Eu já vi muito profissional de saúde muito bravo quando alguém recai. E recaída em processo de mudança é esperada, né? Então, muitas vezes a gente sente assim, se sente fracassado, ou então tem aquela sensação assim, ah, eu vou voltar para a estaca zero, né? Eu vou lá para a pré-contemplação, ou eu não vou conseguir. E, na verdade, a gente tem muito estudo, né? A gente já tem bastante estudo sobre a questão do processo de mudança, o que facilita, o que não facilita. E a recaída não é um preditor de fracasso. Né? A recaída, cada vez mais a gente percebe que faz parte do processo de mudança. Não é que a gente vai estimular a recaída, não é isso. Celebrar a recaída, não é isso. Mas ele faz parte do processo e às vezes ajuda bastante a gente a entender alguma coisa que a gente não tinha entendido, né? Se a gente olhar, pesquisar, entender a recaída, às vezes a gente vai se dar conta, nossa, não tinha me dado conta que quando eu brigo com o fulano, ou quando eu estou numa situação X do trabalho, aquilo me angustia muito, e é algo que eu não tinha percebido. Então, às vezes, a recaída ela vem para clarear alguma coisa, né? Então, até uma coisa que eu queria assim, enfatizar é assim, gente, se você já tentou, né, ou se você tentou e recaiu, ou teve algum problema, não desista, né? Porque às vezes não é na primeira tentativa. A gente tem muita pesquisa, por exemplo, em relação ao tabagismo, que é algo que eu já estudei bastante, tem muita pesquisa específica disso, né? Tem pesquisas que falam que o tabagista ele consegue parar de fumar entre a terceira e a sétima vez que ele tenta. Por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, se vocês já tentaram parar, ou mudar, ou fazer algum processo, não fica preso nessa coisa assim, eu já tentei, eu não consegui, não vai dar certo, porque eu já não consegui da outra vez, né? Então, assim, investe nesse processo. E tem uma questão, amores, em relação ao emagrecimento especificamente, que é uma questão biológica e endócrina chamada platô. Então, eu tenho um vídeo chamado A Jornada do Emagrecimento, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei para o canal, falando justamente que o processo de emagrecimento ele é cheio de altos e baixos, mas ao longo do tempo você vai perdendo peso. E cada alto e baixo pode ser visto pela pessoa como uma recaída e geralmente tem a ver com mudanças. Mas quando a gente começa a emagrecer, existem mecanismos fisiológicos que fazem você, depois de um tempo, parar de emagrecer. É como se o corpo precisasse de um respiro e de se adaptar àquele novo peso para depois ele continuar perdendo. Perder gordura para o corpo é uma sensação de que ele pode morrer, porque a gordura ela era um preditor de sobrevivência quando a gente era homem das cavernas. Então, não só todo o processo de mudança tem como parte do processo as recaídas, como no emagrecimento isso é também uma questão biológica e física. E é exatamente por isso que não importa quantas vezes você tentou, porque isso é uma jornada, então não é começo, meio e fim, não é como eu falei no início da live, um antibiótico que você vai tomar 10 dias e acabou a bactéria da garganta. É um processo, muitas vezes, uma jornada de mudança da tua vida e da tua saúde como um todo.
Eu amei que você falou isso, Lu, e a gente não poderia fechar essa live com o melhor tema. O pessoal tá mandando muitos corações aqui pra gente. Muito obrigada por quem tá concordando com o que a gente está falando. Então, assim, no emagrecimento, mais do que qualquer outro processo, existe uma questão biológica de que você não consegue emagrecer para sempre. Chega uma hora que para. Porque isso é uma defesa do corpo. E você nem precisa emagrecer para sempre, né? Porque senão, se fosse assim, a gente ia emagrecer até sumir, desaparecer da Terra. Não é assim que funciona, né, gente? Então, faz parte, né? Gente, então olha só, faltam uns 4 minutos para encerrar a live. Eu queria finalizar, então, agradecendo todo mundo que comentou. Eu li todos os comentários, a gente não conseguiu falar sobre todos, mas eu queria muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Principalmente a presença da Lu com esse conteúdo incrível. Gente, vocês entenderam por que eu tinha que trazer ela aqui para falar sobre isso para vocês? Quando a gente estava conversando sobre isso, alinhando ali as temáticas do grupo, que ela me falou, eu falei, Lu, pelo amor de Deus, a gente precisa falar isso para as pessoas, porque isso é muito importante. E mesmo que você não vai fazer parte do nosso grupo, quem está aqui ouvindo a gente, não só agora ao vivo, mas depois com a gravação, que vocês possam se beneficiar e aplicar isso na vida de vocês, principalmente no sentido de autogentileza, que é o que a gente vem falando desde o começo, né? Se você sentiu chamado de participar do grupo com a gente, pode me chamar no direct e tem um link na minha bio, onde você preenche um formulário de inscrição. A gente está selecionando as pessoas e entrando em contato para falar os detalhes, tá? Que bom que vocês gostaram, meus amores. E eu queria, enfim... o pessoal está dizendo que o assunto foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigada do fundo do meu coração. Eu queria, Lu, que você falasse umas palavras finais para a gente poder encerrar. Obrigada mais uma vez pela sua presença e disponibilidade. Você é top. Obrigada a você. A Ju é uma pessoa, assim, que, sem querer rasgar seda, mas já rasgando, né? É uma médica que tem um cuidado, né? De não atender, às vezes, uma demanda que não é a necessidade do paciente, né? Demanda de remédio ou demanda de promessas, né? Assim, faço você emagrecer em 15 dias e tudo vai dar certo, vai ser fácil, rápido, e isso é uma coisa que precisa ser muito valorizada, porque tem muita gente, né, fazendo promessas para pessoas em momentos de muita vulnerabilidade e muito sofrimento, e às vezes de doença realmente, né, tanto física, emocional, toda, né, do sujeito como um todo. Então, a gente se aproximou um pouco por essa questão de entender que a gente não pode fazer essas falsas promessas, que a gente precisa ser muito cuidadoso. E aí, assim, eu queria finalizar trazendo para a nossa reflexão, né, que cada um possa fazer uma investigação dos seus motivos. Eu acho que isso é central, né? Entender clareza, buscar clareza de qual que é a sua necessidade emocional, isso que você está querendo mudar, isso que você está buscando, qual é a necessidade emocional que você tem por trás. E a partir do momento que você descobrir qual que é essa necessidade, vai atrás de cuidar dela, né? Que pode ser através do emagrecimento e pode ser através de muitas outras coisas. Então, acho que é isso, né? Letramento emocional, como a Ju disse, né? Que ajuda a gente também nos processos de mudança. É isso aí. Obrigada, gente. Gente. Obrigada, Ju, pelo convite de novo. Nossa, eu amei, foi maravilhoso. Lu, muito obrigada pela sua presença. E, meus amores, eu vou encerrar aqui, senão a gente perde esse conteúdo. Eu não quero perder, porque tá demais. Então, a gente se vê numa próxima live. Um beijo bem grande a todos. Uma ótima semana. Tchau, Lu. Beijo. Boa sorte nas mudanças aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu não tô conseguindo encerrar a live, eu tô nervosa. Agora foi.